A graça e a paz, igreja do Senhor. Que delícia conhecer a casa nova. A cidade que eu estava de vocês, Lago Norte, vocês que são convidados, estão visitando essa casa que mora no meu coração. Que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos juntas para nos assentarmos juntas aos pés do amado. Amém? Estou com muita alegria, meu coração fica saudoso e relembrando tantos momentos que a gente viveu aqui. Mas como é bom a gente olhar atrás e ver que o Senhor tem feito grandes coisas. E é tudo para a glória dEle. É tudo sobre Ele. A nossa vida é sobre Ele. Então, que bom que a gente parou esse tempo. Trazer a memória que nos dá a esperança e recebermos do Senhor tudo que Ele quer nos entregar. Amém? Está com o seu coração preparado? Ô, gente, eu gosto tanto desse nome, Espada-Alma. Principalmente para nós mulheres, que a gente ama essa palavra, né, gente? Esse S-P-A, spa. A gente já pensa em autocuidado, massagem, banho de espuma, banho com ervas, com sais, né? A gente já viaja na maionese, nós mulheres. Mas a nossa alma precisa ser embelezada. Nossa alma precisa ser refrigerada. Nossa alma precisa ser curada. E me empolga esse nome, porque eu sei que o Senhor nos reuniu aqui, porque Ele quer fazer algo na nossa alma, que creme nenhum faz na nossa pele, que banho nenhum é capaz de lavar, né? O Senhor é bom. O tema desse Espada-Alma é quando recebo o toque de Deus. E é impossível ler esse título, esse tema, e não pensar na história da redenção. Nós nascemos na iniquidade. O salmista diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista não está se referindo a algumas pessoas acreditam equivocadamente que isso é uma referência ao sexo. Não é verdade, porque o sexo foi estabelecido por Deus de uma maneira pura, sublime e elevada para ser desfrutado dentro da proteção e da beleza do casamento. Mas como tudo que Deus cria, o diabo distorce, né, emporcalha, e a gente vê isso acontecendo em tantos setores. Deus criou as artes e, infelizmente, hoje a gente vê as artes glorificando a tantas coisas erradas, né, e perversas. Mas o salmista está se referindo ao nosso estado de queda. O homem, o primeiro homem e a primeira mulher foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Deus sopra o fôlego de vida sobre eles. E eles passam a existir, a imagem e semelhança de Deus. Mas depois entra a desobediência, entra o pecado. E a imagem de Deus, perfeito, infalível, completo, é distorcida em nós. Assim como nós herdamos do DNA dos nossos pais tantas características, nós também herdamos pelo nosso DNA o pecado. E o pecado nos separa de Deus, porque Ele é, como a gente acabou de declarar, santo. E uma vez separados de Deus pelo pecado, né, o homem e a mulher foram expulsos do jardim, e a partir dali uma série de consequências foram acontecendo, e até hoje a gente está vivendo essas consequências. Cada vez mais a gente vê a humanidade em declínio. E você não precisa de voltar nem lá nos primeiros anos da igreja, é só você voltar aqui nos anos 50 e ver como é que as pessoas viviam nos anos 50 e como que a gente vive hoje, quais eram os valores, aqui no Brasil, aqui nas nossas comunidades, quais eram os valores das famílias nos anos 50 e como são agora. Então, o mal, gente, tem acelerado. Mas o Senhor providenciou o caminho para que nós voltássemos ao jardim. Nós fomos salvos de quê, Helena? Parece óbvio, né? Mas a gente precisa dizer, nós fomos salvos da ira de Deus. Porque uma vez em pecado, separados de Deus, a única coisa que nos restava é a ira de Deus, porque Ele repugna tudo que é pecado, tudo que é perverso. E uma vez que nós nascemos
na perversão, no pecado, como nós poderíamos nos relacionar com Deus Santo? Mas Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso deixa claro para a gente que o nosso único caminho de salvação é Jesus Cristo. Ele esponjou a culpa que era nossa. Ele tomou sobre si nossas dores, nossa condenação, nosso pecado. Ele sentiu o pecado do mundo todo sobre ele na cruz do Calvário. E a gente, como a gente canta na canção, a gente nunca vai saber o preço dos nossos pecados lá na cruz. A gente não tem ideia. O fato é que depois do seu sacrifício, nós então ganhamos livre acesso a Deus. Então nós o amamos hoje, porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus nos tocou. O amor de Deus nos alcançou. Quando Jesus se vestiu da nossa humanidade, viveu a nossa vida. Ele podia ter cumprido o ministério dele em 3 anos, ele podia ter surgido no deserto, até ia dar mais credibilidade para o ministério dele, né? Mas era o filho do carpinteiro, da Maria ali de Nazaré, uma vila com cerca de 800 pessoas. Como assim o rei, o Messias, viria de uma linhagem tão simples? Ele vem na rota de colisão com Lúcifer, né? Que já era e que ser mais. E ele se despiu de toda a sua glória, habitou entre nós, morreu por nós, e o caminho foi aberto. Então o toque de Deus sobre nós já foi dado. O primeiro passo já foi dado, e foi dado por Ele. Por isso que João diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Talvez você acredite que você ama o Senhor porque você discerniu intelectualmente aquilo que Deus fez por você, você compreendeu no seu coração que aquele sacrifício foi por você e você aceitou sobre você o perdão dos seus pecados, a reconciliação com Deus Pai. Agora você está salva da ira de Deus e vive pela graça e para cumprir a vontade de Deus, e você pensa que você fez isso pelo seu mérito. Até para crer, gente, até para crer, a nossa fé vem de Deus. Você crê porque o Espírito Santo de Deus te convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Ele abriu o seu coração, a sua mente e os seus olhos para que você enxergasse tão grande salvação. Então eu quero que você tenha isso em mente. O toque de Deus já nos foi dado. O caminho foi aberto. Um novo e vivo caminho. Então a gente pode voltar a ter um relacionamento íntimo com Deus, como o homem e a mulher tinham lá antes da queda. Você pode falar com Deus hoje, não precisa de um sumo sacerdote te representar, porque Jesus é o sumo sacerdote que te representa. Então você pode falar com Ele enquanto você está no chuveiro, enquanto você está dirigindo, no meio do trânsito, na hora que você para tudo para estar diante dEle. Você tem livre acesso a Deus. Você já parou para pensar nisso? Para falar com um presidente, com um rei, não, qualquer pessoa que entra na presença, muita gente não vai receber agenda. Mas o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, você fala: Pai. Jesus não apenas nos apresentou o Rei do Universo, Ele nos apresenta um Deus todo-poderoso, que é Pai. Como nós precisamos de cura na paternidade. Quantas dores nós carregamos, que são frutos de negligência, de abandono, ou da sensação de. Às vezes os nossos pais foram ótimos pais, mas eles não são perfeitos, como a gente também não é perfeito com os nossos filhos. Mas Deus é um Pai perfeito e pleno. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 5.
Marcos 5, e nós vamos ler a partir do verso 25. Essa história tão conhecida da gente. Marcos 5, a partir do verso 25. A minha versão é a Nova Versão Transformadora, NVT, e a Bíblia diz assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor, para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Senhor, essa é a tua bendita palavra. E nós pedimos que, pelo poder do teu Espírito Santo, essas palavras entrem pelos nossos ouvidos, caiam no nosso coração e produzam frutos de arrependimento, de consciência, e produzam em nós, Senhor, uma nova mente que gere um novo comportamento. Que o Senhor faça nessa noite o que só o Senhor pode fazer em cada coração. Que o Senhor fale com nós todas, mas que o Senhor também toque cada uma na sua individualidade e necessidade. Em nome de Jesus. Quando a gente começa a ler esse texto, a gente já fala uma mulher. Não fala o nome dela. A gente conhece essa história. Os 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam essa história. E a gente já ouviu, já representou, tem músicas que falam sobre isso, né? Mas não fala o nome dela. Era uma mulher sem nome. E é tão interessante que a nossa identidade está muito ligada ao nosso nome. Nosso documento de nascimento tem que ter nome. Não dá para falar assim: olha, deixa a parte do nome em branco, quando eu tiver assim uma parte criativa eu ponho o nome. Ou deixa eu ver a personalidade primeiro desse menino, para ver que nome que eu ponho nele. Não tem isso. Quando você vai registrar a criança, você tem que dar um nome a ela. Ela nasceu, logo ela tem que ter um nome, uma identidade, que começa pelo nome. Por isso que no Antigo Testamento a gente vê muito, no judaísmo, procurando-se um nome que profetiza sobre a pessoa, ou que ilustra o que está acontecendo. A gente vê quando Lia dá a luz aos seus primeiros filhos, como ela vai falando, conectando a sua dor de ser a segunda esposa, a desprezada por seu marido, mas agora eu estou tendo filhos, meu marido certamente vai me amar, e veio 1, veio 2, veio 3, e nada de Jacó corresponder ao amor de Lia. Então, quando nasce o 4, ela fala: agora eu vou louvar ao Senhor, o nome dele vai ser Judá. Como os nomes falavam sobre alguma coisa. Quando eu era adolescente, o meu professor de escola dominical chegou para mim muito animado e falou assim: Leninha, eu descobri o significado do seu nome. Você sabe qual que é o significado do seu nome? Eu falei assim: não. Ele falou assim: o meu nome é o diminutivo do seu nome. Eu fui procurar o significado de Nélio. E por incrível que pareça, parece que não tem uma coisa a ver com a outra, mas Nélio é diminutivo de Helena.
E sabe o que é Helena? Tocha. Então eu sou Tochinha. E eu achei aquilo bizarro. Tocha? Tocha? Podia ser tanta coisa, né? Amanda. Beatriz, aquela que faz as pessoas felizes. Né? Tanto significado lindo. Tocha. E eu não gostei daquele significado. Eu fiquei até muito frustrado. Puxa, tocha. Mas quando Deus começou a restaurar a minha identidade, Ele me fez lembrar o que o meu nome significava. E aí, quando eu fiz 50 anos, a gente fez um musical. Depois vocês podem ir lá no YouTube e conferir. 1968, o ano que não terminou. Foi o ano que eu nasci. E aí o autor do musical, ele escutou toda a minha história de vida e compôs músicas a meu respeito. Helena significa tocha, luz que ilumina e quebra a escuridão, aponta o caminho, aquece e incendeia, o nome profetiza minha vocação de ser canal de Deus em minha geração. Aí ganhou um outro significado. A tocha é luz que ilumina, quebra a escuridão, aponta o caminho, aquece, incendeia. O nome profetiza a minha vocação de ser canal de Deus. Você já parou para pensar no seu nome? Ah, Helena, o significado do meu nome é coxa. Pois é, o Senhor quer ressignificar o nosso nome. Jacó foi tocado na articulação da coxa. Teve o seu nome mudado para Israel. E nunca mais foi o mesmo. Depois do seu encontro com o Eterno. E eu espero que nós não saiamos daqui da mesma maneira que entramos. Aquela mulher sem nome era definida pelo seu problema. Era o problema que é definido. Começa o texto, nos 3 evangelhos, e vai falando, aquela mulher que sangrava. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E quantas vezes nós somos definidas, ou nos autodefinimos, pelo nosso problema? Ah, eu sou a rejeitada, eu sou a abandonada, eu sou a desprezada, eu sou a traída. Eu sou aquela que nasceu e os meus pais não queriam que eu nascesse. Eu sou aquela mãe do filho que está drogado. Eu sou aquela esposa de um marido infiel. E a gente começa a olhar para a gente e a gente se autodefine ou permite que outras pessoas nos definam pelo nosso problema. Mas não é assim que o Senhor nos vê. Não é assim que Ele nos define. Não é assim que Ele nos criou. E essa mulher sabia disso. Que tinha esperança naquele homem que ela tinha ouvido falar. Ela sofria, gente, há 12 anos. A gente sofre com 4, 5, 12 anos. E eu tive uma hemorragia durante um tempo, durante 2 anos. E eu não conseguia ter saúde plena, eu ficava anêmica. Do mesmo jeito que eu me nutria, alimentava, ferro e ia embora. Enquanto não estancou o sangramento, a minha saúde não ficou boa. Eu estava sempre enfraquecida, desanimada, anêmica. Imagina essa mulher com 12 anos. E ela não estava apenas enfraquecida, anêmica. Essa mulher estava cerimonialmente impura. Impedida de estar na presença de Deus. Você já parou para pensar nisso? Está lá em Levítico 15, de 25 a 27. Se uma mulher tiver por muitos dias um fluxo de sangue que não seja a sua menstruação normal, ou se ela continuar a sangrar depois da menstruação normal, ficará cerimonialmente impura. Enquanto durar o sangramento, a mulher ficará impura, como acontece durante a menstruação. Qualquer cama onde ela se deitar e qualquer objeto sobre o qual ela se sentar durante esse período ficará impuro,
como em sua menstruação normal. Se alguém tocar nessas coisas, ficará cerimonialmente impuro. Terá de lavar as roupas e banhar-se com água e ficará impuro até o entardecer. Aí a gente não tenta entender isso não, gente. A gente está distante desse texto aqui há 3.000 anos. A gente vive numa outra cultura. Para a gente ler a Bíblia, a gente tem que entender que tem um espaço de tempo, um distanciamento cultural, né? E um distanciamento também de idioma. O que para a gente parece estranho, lá é totalmente normal. E até hoje é assim. Se você for no Oriente Médio, você vai ver hábitos que nós repudiamos, mas que para eles é super normal. E aqui o Senhor está dando uma instrução para o povo de Israel. Vale lembrar que esse povo estava no deserto, com quase inexistente nenhuma estrutura de higiene. Então Deus estabeleceu algumas regras, até mesmo para manter a saúde do povo. Mas pelos motivos que o Senhor tem, Ele estabeleceu isso. Então aquela mulher estava cerimonialmente impura, porque ela era judia. Então ela não estava apenas enfraquecida, doente, sangrando. Ela estava separada de Deus e da sociedade. Excluída. Se ela saísse publicamente, ela não podia encostar nas pessoas. Se ela encostasse, ela tornava essa pessoa impura também. E ela era uma mulher que temia o Senhor. Então, ela procurava evitar ao máximo. Ela devia viver sozinha. Sozinha com a sua dor. Te lembra alguém? Não. Quantas vezes a gente sofre calada? A gente carrega uma dor secreta. Talvez alguma coisa que aconteceu lá na nossa infância, na nossa adolescência, no início do casamento. Talvez a dor está aqui nos acompanhando porque alguns sonhos não se concretizaram. Porque aquilo que nós esperávamos não foi exatamente o que nós gostaríamos. E a gente fica com essa dor aqui, ó, caladinhas. A gente tenta varrer para debaixo do tapete. Ninguém sabe. Mas você sabe. E muitas vezes essa dor nos governa. Essa dor que parece pequena, essa falta, essa frustração, que parece apenas um detalhe, ela define a maneira como você trata o outro, a maneira como você enxerga o outro, a maneira como você se relaciona. Muitas de nós somos uma pereba ambulante, gente. Você tem uma pessoa difícil que você conhece aí? Você pode ter certeza, ela não é difícil à toa, não é do nada. Tem alguma coisa aí. E eu sei muito bem o que era isso, porque durante muitos anos eu era assim, muito reativa, muito briguenta. Minha mãe teve que ir no colégio 3 vezes, porque eu bati nos meninos. Mas o que tinha na minha história, na minha bagagem, na minha dor silenciosa? Um abuso de 7 anos. Então, a figura masculina... Ninguém vai me abusar, ninguém mais vai me bater. Então eu batia nos meninos para já intimidar os meninos. Deus precisava de entrar com cura. Deus precisava de tirar o meu fardo e me ensinar a viver de uma maneira diferente, perdoada, limpa e leve. E era essa a expectativa dessa mulher, certamente, porque ela cria. Se eu tocar nas vestes dele. E quando a gente vai pesquisar, gente, as vestes, a orla da veste, a gente vê que a orla, quer ver, eu vou pegar aqui para vocês, porque eu fiz o para casa. É tão interessante que, às vezes, a gente lê a Bíblia e a gente não lê no original, então algumas coisas nos passam despercebidas. Mas o interessante é que tem o tzitzit, não sei se é assim que pronuncia, que são os fios nas bordas da roupa dos judeus, que Deus também estabeleceu lá em Números 15.
Então, essas linhas penduradas nas roupas, nas 4 pontas das roupas dos judeus, elas proclamavam a confiança e a obediência à palavra, à Torá, né? Um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso de obediência com Deus. Ela representava humildade e reverência. E ela era do conhecimento de todos que esses fios lembravam as pessoas de guardarem os mandamentos, especificamente os homens, eram os homens que usavam. Então, de guardar os mandamentos. Jesus era judeu, e Jesus, então, certamente usava esses fios. Lá em Malaquias, tem aquele verso que diz que... Vamos lá no verso, para não pecar e falar errado. Malaquias 4, no verso 2, diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Essa palavra aqui no original, gente, que fala asas, também deriva da mesma palavra que fala orla, ponta. Então, muitos estudiosos acreditam que quando essa mulher escolhe tocar na orla da veste de Jesus, não era algo de feitiçaria, de magia, algo encantado, mas certamente ela cria na autoridade de Jesus, e que talvez alguns estudiosos acreditam que com esse gesto ela estava declarando que Jesus era o Messias esperado. Então ela foi atrás da promessa, do Deus vivo, daquele que carregava na sua pessoa a solução do problema. E ela toca, e exatamente o que ela esperou aconteceu. Virtude saiu de Jesus para aquela mulher. Cura saiu de Jesus para aquela mulher. Jesus estava indo curar uma menina morta, de 12 anos, o mesmo tempo de enfermidade daquela mulher. Estava morrendo uma menina de 12 anos. Jesus estava no caminho para lá. Mas no caminho, aquela mulher foi atrás de Jesus. Eu fico imaginando como é que ela planejou isso. Eu não posso expor as pessoas, eu tenho que tomar cuidado para não ficar esbarrando em todo mundo, porque eu não posso esbarrar em todo mundo. Eu fico imaginando o medo. Se alguém descobrir aqui que eu não estou gritando imunda, imunda, para eles se afastarem, eles vão me culpar para o resto da vida. Oh, Senhor, oh Deus, me perdoa, Senhor, mas é a minha única esperança. É a minha última esperança. O interessante é que muitas de nós também procuram o Senhor como última esperança. A gente procura todo mundo, procura a amiga, procura o terapeuta, procura o coaching, procura o psiquiatra, e eu não estou culpando nenhum desses profissionais, gente. Graças a Deus por eles aí. Mas todos eles foram capacitados por Deus. Toda sabedoria vem de Deus, todo poder vem de Deus, e quem te criou, quem te teceu, quem te planejou foi Deus. É Ele que tem o projeto original, mas a gente não vai nele. E por isso a gente fica aí, sangrando uma vida inteira. Separada de Deus. Porque quando a gente está numa dor, gente, e essa dor não se resolve, ela não se cura sozinha. Dor não se cura sozinha. A gente às vezes varre para debaixo do tapete e a gente pensa assim, estou livre. Não vou nem pensar nisso, já passou, passado, está debaixo do tapete. Mas quando acontece alguma circunstância, ela volta. A ferida não cicatrizou. Porque quando cicatriza, fica a marca, mas você esfrega e não dói mais. Mas quando não cicatriza direito, fica bom tempo, daqui a pouco começa a voltar a infecção, daqui a pouco tem que tratar, daqui a pouco pode piorar, e pode gerar uma infecção generalizada. E muitas de nós carregamos fardos, carregamos dores, 12, 20, 15, 5 anos. E a gente não tem iniciativa de ir atrás.
daquele que pode nos curar, daquele que tem a cura nas suas vestes, na sua autoridade, no seu poder. Essa mulher vai atrás, rompe a barreira da multidão e ela toca Jesus. Não era só aquela mulher que esperava a cura tocando as vestes de Jesus. O Evangelho de Marcos mesmo diz: aonde quer que ele fosse, aos povoados, às cidades ou aos campos ao redor, levavam os enfermos para as praças, suplicavam que ele os deixasse pelo menos tocar na borda de seu manto, e todos que o tocavam eram curados. Era fé, era confiança, e era um movimento em direção a. A mulher não ficou em casa. Se for de Deus, oh Deus, se for do Senhor me curar, manda Jesus aqui. Dá uma visão para Ele. Quantas vezes a gente fala: Senhor, eu quero ter cura, eu quero viver a liberdade que o Senhor conquistou para mim, eu quero frutificar naquilo que o Senhor tem para mim, eu não quero que nada me impeça. Mas manda o profeta me ligar. Quanta gente vai consultar o profeta? Estão fazendo dos profetas pai de santo, gente. Abra a Bíblia. Ela é a profecia. Eu creio no dom da profecia. Eu creio que Deus usa profetas hoje ainda. Mas deixa eu te falar. Quando Deus quer usar um profeta, o profeta te encontra. Deus sabe o seu endereço. Não precisa de você ir tomar passe. Gente, é sério isso. Porque tem um espírito de adivinhação agindo no meio da igreja em nome da profecia. Mas não vem de Deus. Não, porque profeta tal revela o número da identidade. Tá, e em que isso glorifica a Deus? Em que isso muda a sua vocação? Em que isso edifica a igreja? Seu número de identidade? A profecia vale para a gente, mas vale também para o nosso propósito coletivo, como igreja, como corpo. Quer ouvir Deus? Abra a Bíblia, minha irmã. Se debruce sobre ela. Estude a Bíblia. Não apenas leia, querendo, Senhor, fala comigo aqui. Não é horóscopo, gente. A Bíblia é o seguinte: você vai ler a Bíblia e você vai querer saber em que contexto que ela foi escrita. Para quem aquele texto originalmente foi escrito. Em que época foi escrito. Qual era o contexto histórico daquele tempo. Depois que você entender isso, Deus vai começar a ministrar ao seu coração as coisas que você traz dele para você. E a gente inverte um pouco, né? Na nossa leitura devocional, muitas vezes você vai na Bíblia para caçar o que você quer. Você não quer caçar o que Deus quer te dizer. Você vai caçar o que você quer ouvir. E por isso, muitas vezes, nós permanecemos exatamente no mesmo estado. Há anos dentro de uma igreja. A gente até exerce ministério, serve as pessoas, mas continua lá, sangrando. Continua lá debilitada, continua lá excluída, separada. Acalentando, às vezes, um estilo de vida. As pessoas, às vezes, falam assim: eu não consigo me livrar desse pecado reincidente, Helena. Muitas vezes porque você não deixou o Senhor levar seus sacos de lixo. Seus sentimentos feridos. Suas emoções destroçadas. E aí você vai aliviar a dor no lugar errado. Eu quero que vocês pensem nisso. Essa mulher sem nome, definida pelo problema, padecia de uma enfermidade, 12 anos ela sangrava. Gastou tudo que ela possuía. Tudo. Tudo. Então ela estava falida. Fisicamente, na sua saúde. Ela estava arruinada financeiramente. Ela estava socialmente excluída. E espiritualmente separada de Deus.
que estado. Mas o que ela fez? Levantou e foi. Ela sabia onde que estava a solução. Ela ouviu dizer, e ela creu naquilo que ela ouviu, e ela partiu em direção aonde Jesus estava. Eu fico imaginando como é que ela ficava. Normalmente ele passa por aqui, se ele passar por aqui, eu estou de olho nele. Quando ele passar, eu não vou pensar duas vezes. E você? Você está se movendo em direção à liberdade da sua alma? O que você está fazendo para a dor, o sentimento de rejeição, o sentimento de inadequação, o sentimento de que você não é suficiente? Ah, porque Deus vai usar alguém de uma família mais nobre, de um nome mais respeitado. Ah, porque Deus vai usar uma menina mais nova. Não, porque Deus vai usar uma mulher mais madura, mais sábia. A gente sempre fica arrumando desculpa para dizer, eu não posso. Não é para mim. É para outra. E quando você vê na outra, você não gosta. Você se ressente. E se ressente de quem? De Deus. Caim não estava com raiva de Abel. Caim estava com raiva de Deus. Mas ele não podia matar Deus. Então ele matou Abel. E isso é assim até hoje. Nós vamos nos matando umas às outras, com a conversa, com a palavra, com as escolhas, com o desprezo. Você carrega as coisas não estão bem entre você e o Criador. O Criador tem falado para você, o pecado jaz à porta, cabe a você dominar. Você está de bico com Deus, porque a vida não foi exatamente o que você esperava que ela fosse. Secretamente, é pesado, né, a gente falar que está com raiva de Deus. É pesado a gente falar, poxa Deus, por quê? Por que a outra já está no terceiro casamento e eu ainda nada? Por que Deus? Aí a casada fala, por que Deus que eu casei? Por que o Senhor permitiu que eu casasse? Esse homem é um estorvo. Olha lá fulana solteira, viaja quando quer. Nada na nossa vida está bom. É claro que tem uma ferida no fundo disso tudo, mas o fato é que a gente está com raiva de Deus. Mas como a gente não pode matar Deus, xingar Deus, maltratar Deus, isolar Deus, a gente faz isso umas com as outras. A gente faz isso com o nosso marido, a gente faz isso com o nosso filho, a gente faz isso com a nossa mãe, com o nosso pai. Qualquer figura de autoridade, a gente transfere a raiva. E na verdade, gente, era só Caim ter falado. Caim, por que se descaiu o seu semblante? Deus perguntou, não perguntou? Ele não podia ter falado? Ah, Deus, sabe o que é? Eu não gostei não. Por que o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a minha? Poxa, eu trouxe aí o cereal para o Senhor. Talvez ele fosse repreendido e falou, pois é, Caim, deixa eu te contar. O Abel, ele trouxe das primícias, o melhor que ele tinha. Você me deu, cara, o que sobrou. Você acha que é isso que eu mereço, o que sobrou? Por isso eu aceitei a oferta de Caim. Ele veio de toda boa vontade, com alegria, me dá o melhor dele. Você veio com o resto. O pecado aí à sua porta, ó, a inveja aí à sua porta. Olha a insatisfação aí à sua porta. Olha a raiva aí à sua porta. Cabe a você dominá-lo. E ele dominou? Não. Ele foi lá e matou. E às vezes você está matando a família inteira. Todo mundo não está bom. Você conhece alguém assim? Onde a gente entra tem confusão. Eu estou falando disso, gente, porque um tempo na minha vida foi assim. Eu estava no meio dos B.O.s todos. E eu achava, eu estava em carne viva, entendeu? Uma vez a gente estava passeando num parque ecológico lá perto, a gente era recém-casado. Eu e o João, a gente estava passeando no parque ecológico. Aí veio uma menina com um cachorro desse tamanho assim, um cachorro lindo. Era um dálmata, né, João?
Era um dálmata, um cachorro lindo, enorme. Aí eu olhei para o cachorro e falei, uau! Que tamanho dele, parece uma vaca. Gente, eu prometo para vocês que eu falei na maior inocência. A menina olhou para mim. Começou a achar ruim comigo. Eu cresci para cima dela. Ah, o que é? O que é? Eu estou elogiando esse cachorro, menino. Você não está sabendo, não? Eu, hein? Amargurada. A irmã já era crente, tá? Você pode ser crente, você pode estar na igreja há 30, 40, 50 anos. Não é entrar numa igreja que vai fazer você se livrar da sua dor. É você estar aos pés do único que pode te curar. É você buscar o toque dele sobre você, enquanto você também vai buscar tocá-lo e deixar nele suas culpas, suas dores. Deixa aos pés do Senhor. Deixa aos pés do Senhor. Chega de sangramento. Chega de fazer de conta que não está acontecendo nada. Porque isso molda o nosso caráter, isso influencia no nosso caráter. E vai influenciar na maneira como você trata as pessoas. E vai influenciar na maneira como você se relaciona com Deus. E se o seu relacionamento com Deus não estiver restaurado, como é que a cura vai passar para você? Como é que você vai encontrar Deus nas Escrituras Sagradas? O lindo disso tudo é que essa mulher se levantou de onde ela estava, ela foi até Jesus, ela rompeu a multidão e ela foi o mais discreta possível. Era muita gente em volta de Jesus, ela não queria distrair, ela não falou, Jesus, me cura. Não, ela foi às escondidas. Seu relacionamento com Deus não precisa ser, sabe, aquele negócio, né? Posta no Instagram, a Bíblia, canetinha, copo d'água, devocional, café com Deus Pai. Intimidade não é para ser compartilhada, não. E é na intimidade que a gente desfruta de delícias indizíveis, mas não é aos olhos de todos. Essa mulher foi lá secretamente, ela não fez alarde nenhum, ela não gritou para Jesus, ela não chorou, ela não fez drama. Oh, Jesus, para aí! Tem 12 anos! Vem aqui, Jesus, eu não posso ir aí, porque senão o povo vai me bater, porque eu sou imunda. Quantas vezes a gente fica assim, se justificando pela nossa dor? Ah, eu sou imunda, eu sou órfã, eu não estudei, eu não casei, eu não tive filho, e a gente começa a justificar a nossa pereba com a nossa realidade, conectar tudo no mesmo pacote. Aí vira ressentimento contra Deus, insatisfação com a própria vida e drama. Solução? Nenhuma. E os anos passam. E Jesus está passando para lá e para cá, com as vestes dele, com a cura. As franjinhas da roupa estão tudo balançando. Você não vai. Pessoas morreram para a gente ter a Bíblia na mão, para a gente ter acesso às Escrituras Sagradas. Pessoas deram a vida para traduzir a Bíblia e para pôr a Bíblia na mão de cada cristão. Aí você tem 3 na sua casa, 4. Não abre. Ou ela fica aberta eternamente no Salmo 91. O patuá do crente. A Bíblia aberta no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é para ficar aberto. É para entrar dentro. É para mudar a mente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Eu não preciso de temer mal nenhum. O Senhor está comigo. A palavra é para ficar dentro. Mas para ficar dentro, entrar, fazer faxina, limpar, lavar, confrontar, trazer à tona, fazer a limpeza, a gente tem que estar em contato com a palavra. Hoje é a maneira de nós tocarmos as franjas das vestes de Jesus. Vai lá.
Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta. As crianças diante do trono aí. Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou pegar minha Bíblia, vou ler com carinho. Sei que Deus vai falar comigo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai conhecer o Deus a quem você diz que ama. Vai tocar nas vestes dele e se render para que ele toque em você. Algo especial acontece então. Jesus se vira e fala: quem me tocou? Quem me tocou? Ele podia ter seguido em diante, mas tinha um testemunho para ser proclamado. Tinha algo, aí sim, aí chegou a hora de publicamente o Senhor dar voz a você, para que outras pessoas sejam encorajadas e curadas. O texto de Marcos disse para a gente que essa mulher tocou nas vestes dele. E isso foi em Marcos 5. Aí, lá mais para frente, Marcos 9, se eu não estou enganado, aí fala que um tanto de gente, outras pessoas vieram tocar. Será que eles foram inspirados pela mulher? Será que eles ouviram falar? Ou será que eles também tinham essa consciência de que o Messias traria cura nas suas asas, cura nas suas vestes? Eu não sei, mas o fato é que o testemunho daquela mulher serviu para alguém. Está servindo para a gente aqui mais de 2000 anos depois. Então, quando o Senhor te alcança, te cura, te limpa, te restaura, não é só sobre você, minha lenda. É sobre todos aqueles que Ele quer alcançar através do seu testemunho, através da sua vitória, através da sua experiência pessoal com Ele. Aí Ele deu voz para aquela mulher. Quem me tocou? Você acha que Ele não tinha o poder de saber quem? Ele tinha. Mas Ele queria que ela se identificasse. Numa cultura que as mulheres não podiam falar em público, aquela mulher fala trêmula: eu, Senhor. E ela conta a história. Todos ao redor escutam e constatam a cura daquela mulher. Aquela mulher que eles viam pelos cantos. Aquela mulher que eles viam definhando ali naquela comunidade. Eles estavam vendo essa mulher proclamando que ela tinha acabado de ser curada. E aí o que me toca? Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, a única vez que Jesus se refere a uma mulher na Bíblia, chamando de filha, é nesse texto. Ele se dirige a ela, a sem nome. Aquela que se via pelo prisma da sua dor, do seu problema, da sua dificuldade. E Ele dá uma identidade nova para ela. Você é filha. Você parece com seu pai ou com sua mãe? O DNA dos nossos pais estão com a gente, certo? Então, a gente, querendo ou não, a gente herdou alguma coisa de cada um, né? A risada, a arcada dentária, o cabelo, a cor dos olhos. Tem alguma coisa do seu pai e da sua mãe em você. Você só é você por causa da mistura desses dois DNAs aí, senão não seria você. E é isso que Deus quer fazer conosco. Que o DNA dele seja formado em nós, pelo poder do Espírito, até que nós nos tornemos semelhantes a Ele. E Jesus não andava ressentido. Jesus não andava abatido.
Jesus não andava invejando o que era do outro. Jesus não andava brigado com Deus por causa daquilo que não aconteceu do jeito que ele queria. Muito pelo contrário, ele falava: que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Totalmente entregue, totalmente rendido, totalmente conectado e íntimo do Pai. Jesus orava, mas você não ora bem. E eu não estou aqui trazendo acusação sobre você, não. É porque para ter relacionamento, tem que ter conversa. Se você não ora, você não fala com Deus. E você quer casar com Ele? Você quer participar das bodas do Cordeiro? Edmé Williams que fala isso, olha, quando a gente quer só as dádivas do noivo, isso não é amor, é golpe do baú. Feche os seus olhos. Você não é definida pelo seu problema. Talvez você cresceu ouvindo coisas absurdas a seu respeito. Você não vai dar em nada, você é uma fracassada. A professora falou, a tia falou, a avó falou, a mãe falou, o pai falou. Colocaram rótulos em você. E você acreditou. A sua identidade foi marcada por aquilo que outras pessoas falavam de você. E por aquilo que você passou a acreditar. E repetir na sua mente. Quantas vezes você se olhou no espelho e falou: eu sou feia? Quantas vezes você olhou para as suas tarefas e falou assim: eu sou burra? Nossa, que burrice, como é que eu não consegui fazer isso? Quantas vezes você, na sua boca, você falou mal de você mesma? Às vezes não falou, mas pensou. Eu não. Para mim, não. Eu não consigo, eu não posso. Talvez tenha sido isso que passou pela cabeça de Caim. Eu não consigo deter o pecado que está à minha porta. Eu quero resolver do meu jeito. Eu vou matar o meu irmão. E hoje a gente não mata literalmente, com uma facada, com uma pedrada, mas a gente mata com a nossa língua, com as nossas palavras. Aquilo que ministraram sobre nós, nós passamos adiante. O mal que nós sofremos, nós multiplicamos. E seguimos sangrando. O que você está fazendo, minha linda? De efetivo, de verdade, com intencionalidade, para se aproximar dele. E para extrair dele a cura que só ele tem para dar. O gabinete pastoral é uma bênção. O consultório do psiquiatra é uma bênção. Mas os profissionais desse tempo vão nos oferecer analgésicos. Jesus oferece a cura. O Senhor não quer disfarçar a sua dor, aliviar a sua dor. Ele quer curar a ferida que gera a dor. Ele quer ir no cerne do problema, na raiz do problema. Às vezes você está lidando com os frutos. Um temperamento difícil, você diz. Mas você sabe que lá no fundo é mais do que o temperamento difícil. É uma insatisfação com aquilo que se tem. É um sentimento de injustiça no peito. Que injustiça! E ao invés de você ir para Deus, de você se meter no meio da multidão e fazer o que for preciso para tocá-lo, você vira as costas e continua indo em outra direção,
reclamando da sua dor e sangrando. O Senhor é a cura. Ele te planejou, Ele te formou, você não é um acaso. E eu não estou falando isso aqui para massagear o seu ego. Você existe sob a permissão e a vontade de Deus. E Ele quer fazer alguma coisa em você. E através de você. Porque nunca é só sobre nós. Nos alcança, nos atravessa, nos limpa e vai adiante. E salva outro, e alcança outro, e cura outro. E a família muda. E os relacionamentos no trabalho mudam. E às vezes as circunstâncias não mudam, mas você muda. E quando você está livre em Cristo, nada mais vai te aprisionar. Será que você pode identificar nessa noite? Se tem alguma coisa aí que te disseram, que te fizeram, situações que você teve que enfrentar, faltas, perdas, e ficou aí dentro de você o questionamento e a raiva de Deus. Você nem ousa falar uma coisa dessa, pelo amor de Deus, como raiva de Deus. Você tem temor, isso é bom. Ter temor é muito bom. Mas Deus conhece o nosso coração. Não se pode ocultar coisa alguma dele. E não tem nada que ele não possa perdoar. Não tem ferida que ele não possa fechar. Não tem dor na alma que ele não possa curar. Não há impossíveis para Deus. Porque para Deus não haverá impossíveis. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas palavras. Eu queria te dar uma oportunidade nessa noite. Aquela mulher foi intencional e ela teve que fazer alguma coisa fisicamente. Ela saiu da casa dela, do muquifo dela, do quartinho dela, não sei onde ela vivia, onde ela dormia, mas ela saiu do lugar onde ela estava restrita à sua doença e ela foi em direção ao Senhor. Ela caminhou até lá. Ela achou uma fenda na multidão e ela tocou nele. E você hoje identificou o lugar do sangramento. Às vezes você estava varrendo para debaixo do tapete pensando, já está resolvido. Mas quando eu comecei a falar, você ressentiu. É isso que é ressentimento. Você sente de novo. Abre a ferida e você sente de novo. Ai, Helena, para que você veio, Helena? Trazer isso na minha memória? Porque não é band-aid que Deus tem para você. Não é analgésico que Deus tem para você. Deus tem cura para você. E eu queria que você, que deseja deixar essa dor, essa doença, essa enfermidade que está fazendo você sangrar, aquilo que te fizeram, aquilo que você viveu, aquilo que você passou, a infância que você teve, os nomes que te colocaram, as traições pelas quais você atravessou, a falta, o luto, tudo aquilo que está fazendo você se afastar de Deus, mesmo estando dentro da igreja. Eu queria que você saísse do seu lugar, que você viesse aqui à frente. E nós queremos orar juntas por um tempo de cura, de refrigério. Vem para a conversa com Deus, a conversa que Caim evitou. Deus está te chamando para uma conversa. Por que seu rosto está descaído, filha? Por que você está assim entristecida?
que é que aconteceu? Deus sabe o que aconteceu com você. Deus sabe o que está te ferindo. Mas Ele quer que você fale. Ele quer ter uma conversa com você, de pai para filho, de filho para pai. Vocês também que estão na galeria, pode vir. Vocês já podem aí nos seus lugares. Vai chegando bem pertinho para dar lugar para todos virem. Quem desejar se ajoelhar, se ajoelhe. Você não está diante de mim, você está diante do Senhor. Verbaliza para Ele aí. Verbaliza para Ele. Fala: Senhor, eu estou aqui porque eu realmente estou ressentida. Eu realmente estou amargurada. Eu estou pesada, Senhor. Eu estou ferida. Uau, Senhor, eu estou carregando isso ainda. Eu pensei que eu não carregava isso mais, Senhor. Isso está me pesando, Senhor. E eu não quero que me pese mais. Porque o Senhor é um Deus de cura. O Senhor é um Deus de vida. O Senhor é um Deus de leveza. O Senhor é um Deus de recomeço, de esperança. E eu venho colocar, Senhor, diante do Senhor as minhas angústias. E tocar nas suas vestes. Fala com Ele aí, com as suas palavras. Vocês que estão assentadas, vocês podem estar em oração por essas irmãs que estão aqui nesse momento tão decisivo na vida delas. Eu vou fazer uma oração. Você vai ouvir a oração. E você vai repetir se você concordar com aquilo que eu estou falando. É uma coisa intencional, consciente. Amém? Senhor Deus, eu estou na Tua presença. Eu saí do meu lugar e estou diante do Teu altar. Eu confesso que eu preciso da Tua cura. Eu preciso da Tua restauração. Eu preciso que o Senhor estanque o sangramento da minha alma. Eu deixo aos Teus pés toda amargura, toda dor, tudo aquilo que me falaram sobre mim e eu acreditei, toda palavra maldita lançada contra mim, toda traição e engano que eu sofri. Senhor, todos os fardos que eu estou carregando, eu deixo aos Seus pés. Eu não consigo carregar estes fardos. E eu quero desfrutar da liberdade que só o Senhor pode me dar. Senhor, eu estou cansada de analgésico. Eu preciso da cura. Eu preciso do recomeço. Por isso eu estou aqui diante do Senhor, abrindo a minha boca e declarando: entra, Senhor. Faça no meu coração, na minha mente, na minha alma, o que o Senhor deseja fazer. Eu não vou resistir. Eu não vou ressentir. Eu deixo aos Seus pés. Eu me recuso a carregar os fardos que eu abracei a minha vida toda. Os fardos que me impuseram. Os fardos que eu mesma busquei para mim. Eu renuncio agora, em nome de Jesus, e eu coloco aos Teus pés. Me dá o Teu fardo, Senhor, porque o Teu é leve e suave. Porque eu quero aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Porque eu quero e preciso encontrar descanso para minha alma. Obrigada por essa noite. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada pela Sua cura. Obrigada porque o Senhor é um Deus de recomeço. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, Te bendizemos e Te aplaudimos nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Amanhã nós continuamos. Vamos aprender com outra mulher da Bíblia. E vamos continuar consolidando aquilo que Deus começou a fazer no nosso coração hoje. Amém?
Eu quero te dizer algo. A palavra de Deus diz assim, que aquele que escuta e coloca em prática é como o homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que escuta e não vive é como um homem tolo. Quando a tempestade chegar, a casa que é construída sobre a areia não vai subsistir. Que os seus hábitos mudem. Que você seja intencional em conhecer o Senhor. Você tem tudo que você tem na vida porque o Senhor te dá. Você só abre os olhos e acorda todas as manhãs porque o Senhor tem te dado fôlego de vida. Ele merece o nosso melhor. E mais do que Ele merecer, nós precisamos desesperadamente dEle. Quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, Ele estava falando sério. E tudo que o nosso inimigo quer que você acredite, é que você pode fazer sozinha. Foi isso que Ele falou para a mulher. Mas é claro que você não vai morrer. Você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. E Ele continua jogando essa mentira na nossa alma. A gente não consegue sozinha, não. A gente precisa de Deus. Precisamos do perdão dEle. Precisamos do renovo dEle. Porque nos feriram e você deixou seus entulhos hoje. Não pegue de volta. Agora nós estamos vivendo nesse mundo em queda. Feridas acontecem novamente. Mas agora você vai fazer uma medicina preventiva. Você vai se encher do Senhor. Para ninguém mais colocar fardos que Ele já levou nas suas costas. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fale com Ele em oração. Fale com Ele no quarto, fale com Ele no caminho. Fale com Ele na sua mente. Ele escuta as suas orações silenciosas. E escute Ele falar. É diálogo. A oração a gente fala, a palavra Ele fala. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Glória a Deus.